E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é Éder Xavier em mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar sequência ao vídeo anterior, onde eu falei um pouco sobre a criação de materiais metálicos no Corona, tá? Se você não viu o vídeo anterior, já corre lá, dá uma olhada, tá? Não só no anterior, mas os anteriores dessa série, onde eu estou explicando como criar material no Corona. Dá uma olhada que vai facilitar um pouco mais a sua compreensão desse vídeo de hoje, tá? Então vamos lá galera, direto ao ponto hoje, sem muita enrolação. A gente já falou bastante coisa sobre PBR, conceitos e tudo mais, tá? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto. Eu tô com algumas referências aqui separadas. Hoje eu vou falar com vocês, vou começar falando sobre o mais simples de todos, que é o cromo, tá? Vou aplicar aqui já esse material metálico, como eu já expliquei nos outros vídeos, como é que eu setei esse material. Aplico ele e pronto, tá aí o cromo, né? Qual a principal característica do cromo? O cromo ele é praticamente um espelho, né? Você vê que o reflexo ele é bem liso, ele praticamente não tem nenhum borrão, né? Aqui, ó, tá vendo? Você vê a forma bem marcada no metal, tá vendo essa linha aqui, ó? E é mais ou menos o que está rolando aqui no nosso teste. Se eu der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que dá para compreender perfeitamente. O HDR que eu estou usando nessa cena de um interior, então você consegue ver claramente a janela, não tem nada borrado aqui. Então esse material é o mais simples de todos, né? A única coisa que eu fiz aqui foi subir o IOR, né, como eu já expliquei no vídeo anterior, e o meu glossiness está em 1, né? Às vezes eu tiro ele do 1 para ele não ter esse aspecto tão espelho, e leva para um ponto 98, ponto 99, só para dar uma leve borradinha no reflexo e ele não ficar com esse aspecto tão espelho, tá? Então aqui ele já não, ele perde minimamente a definição. Se eu baixar mais aqui para ponto 95, ele já vai começar, tá vendo? Aí já começa a assumir outra cara, né? Mas dependendo do cromo que você está querendo representar, ele até funciona com esse pequeno glossiness aqui que começa a aparecer, tá vendo? Também é interessante. Eu confesso que, tipo assim, na maioria dos casos eu não uso ele em 1, tá? Embora se você fosse ver a lógica bonitinho, não sei o que, a física correta, ele teria que estar em 1, né? Mas às vezes, dependendo da cena, não fica tão bacana, eu vou lá e baixo para um ponto 99, 98, 90, até chegar onde eu quero. Eu não baixo muito menos que ponto 95, porque aí ele já começa a assumir a característica de um outro material. Beleza? E é o seguinte, se você está curtindo o vídeo, já dá um pulo nas minhas redes sociais lá e me segue. Eu estou criando alguns materiais exclusivos para a galera que está me acompanhando no Instagram, tá? Então corre lá, já me segue lá para você não perder essas dicas também, beleza? Os próximos materiais que eu vou mostrar para vocês aqui seriam os materiais nobres, né? No vídeo anterior eu dei uma breve introdução e não vai ser muito diferente do que eu discuti lá, tá? Basicamente o que eu faço é tipo assim, ó, como o diffuse pouco importa e a cor que a gente está controlando para o material metálico é o reflexo, eu vou lá, pego a cor do meu reflexo, venho aqui com o conta-gota, aqui esse Pick Color, e arrasto até a minha referência. Aqui eu tenho um cobre, né? Eu vou pegar aqui essa área um pouquinho mais clara e vou colocar aqui. Ó. O que acontece? Eu preciso baixar também para ficar um pouco mais próximo tanto dessa referência quanto dessa referência. A gente está vendo que o reflexo não está ponto 1 como a gente está usando aqui. Então vou baixar um pouquinho, ponto 9, ponto 85 talvez. Vamos por aqui, tá? E eu vejo que tipo assim, ó, eu dei um pique na cor. Eu vou dar um pique aqui nessa cor um pouco mais avermelhado, mais saturado aqui. Isso aí. Só que agora no meu preview ele tá praticamente o mesmo metal, tá? Eu vou só clarear um pouquinho, tirar um pouco da saturação e clarear um pouco só para o nosso preview ficar um pouco. Deixa eu mexer na exposição aqui nesse caso. E já está muito próximo. Acho que eu vou até saturar um pouquinho mais para chegar bem perto aqui da referência. Então, o que eu fiz aqui para chegar nesse tipo de metal, tá?
a gente está falando de metais simples, né? Eu não estou nem colocando mapa aqui na reflexão nem nada. É bem simples, né? Nesse momento a gente está discutindo como chegar no resultado sem muita complicação. Depois eu vou estar explicando para vocês como ter esse tipo de comportamento, essas ranhuras, né? A gente vai chegar lá, tá? Nesse momento eu estou falando só para chegar no tom desse metal. Então é isso, basicamente eu dei um pique na cor, isso no reflexo e não no diffuse, né? E aí eu chego no metal que eu quero, tá? Se eu fosse fazer isso com o ouro, a mesma coisa. É bom você ter uma referência, porque às vezes o ouro ele tem um tom mais amarelo, tem outros que pode ter um tom mais esverdeado. Então, com a referência, você consegue chegar bem no tipo de ouro que você quer simular. Tá vendo? Esse aqui, acho que ele até passou um pouco do ponto. Vou aumentar a saturação e vou baixar minha exposição aqui, que ela tá... Isso. Tá assumindo um tom bem esverdeado aqui, mas está bem próximo da referência que a gente está usando, tá? Se você quer mudar o tom, você pode pegar outro aqui, ó, né? E aqui você, dependendo do ponto que você pegar, ele vai ter, ó, tá vendo? Um comportamento completamente diferente. Então, eu peguei ali, ele já tem esse tom, né? Mais amarelado, e já está bem próximo, né? Se eu quiser chegar num tom, pô, eu quero aquele ouro bem amarelo, aumenta a saturação, tá? Aumenta aqui também o value, né? Que o value a gente já discutiu também, mas enfim, eu aumento bem aqui. Vou baixar um pouco a exposição só para segurar um pouco desses estouros aí. E tá, aqui eu tenho o meu ouro bem amarelado. Se eu quiser ele com um glossiness um pouco mais baixo, posso baixar 0.7, enfim. É só você ir controlando aqui o quanto esse ouro vai ser. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem parecido com essa pegada de comportamento. Ele não é tão brilhoso, né? Se eu colocar 0.9, ele fica bem polido e não é muito bem o que está rolando aqui nas nossas referências, né? Então eu posso estar em 0.8, 0.75, alguma coisa por aqui. Eu acho que é o que vai estar mais próximo dessas referências. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Tá vendo que é bem simples, né? Não tem muito segredo, tá? E o assunto que eu quero discutir, a novidade desse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês hoje, é a anisotropia, tá? Que ela tá aqui, ó, na nossa área aqui de reflection do material. Você tem os valores que a gente discutiu até agora, e aqui embaixo você tá vendo esse anisotropy, ou anisotropia, não sei muito bem como é que é a pronúncia, eu sei que em português é anisotropia, tá? Então, o que é isso, cara? Aqui a gente tem algumas referências para eu tentar te explicar. A anisotropia são esses... Quando o reflexo ele fica esticado, a gente tem um lance, um reflexo bem radial rolando aqui, né? Para chegar nesse resultado específico, a gente precisaria de alguns mapas aqui, tanto no bump quanto na anisotropia. Eu vou estar explicando isso para vocês em outro momento, mas só para vocês entenderem, esses reflexos esticados é o que a gente chama de anisotropia. Se você olhar aqui, ó, no cromo não acontece do reflexo esticar, ele é reto sempre, tá vendo? Se você olha aqui, ó, nessa caneta, ele é retinho, né? Ele não se estica nem para os lados, nem para baixo, tal. Já aqui, ó, quando você tem a anisotropia, ele não está retinho, ele vai esticando para os lados, né? Na porta de elevador acontece muito isso. Ele começa a se esticar para as laterais aqui, ó, tá vendo como o reflexo estica? Então esse efeito aqui é a mesma coisa. Eu não estou dando uma explicação técnica, obviamente, né? Que tem toda uma lógica física, não sei o que e tal, mas vocês sabem que o canal não se propõe a isso. Então, por isso que eu estou falando de reflexo esticado, não sei o que, porque eu não quero entrar em assuntos tão técnicos. Como é que você chega nisso? É bem simples, tá? É só mexer na anisotropia, tá? Então, se eu pego aqui, ó, e aumento esse valor, vamos lá, vamos aumentando. Um detalhe importante, vou zerar aqui, ó. Para você sentir o efeito da anisotropia acontecendo, o seu reflexo não pode estar em 1, tá?
E nem ali de 0,97 para cima você não vai perceber tanto. Ó, eu vou aumentar aqui a anisotropia para o máximo e você não percebeu nada acontecendo. O metal continua exatamente do mesmo jeito. Com 1 de anisotropia e com 0 não aconteceu nada, né? Mas se eu pego aqui e baixo, eu vou baixar bem aqui para 1,75 para vocês perceberem o que vai acontecer. Quando eu aumentar esse valor, vou chutar já um pouco alto aqui, vou colocar 0,5. Percebe como começa a esticar esse reflexo? Muito parecido com o que a gente está vendo aqui, ó, ou o que a gente vê aqui, ó, o reflexo esticando, ou aqui na porta do elevador. Se eu for aumentando mais ainda, ele vai esticando cada vez mais. Tá vendo? Ele vai assumindo esse aspecto bem interessante, né? Dependendo do tipo de metal que você está querendo simular, se você está querendo simular um metal escovado, uma porta de elevador, ou até mesmo uma panela, ou coisa do tipo, você vai precisar desse tipo de efeito para ele funcionar certinho, tá? Opa, peraí. Então vamos lá. O que acontece? Esse valor, eu vou olhar aqui, mostrar para vocês aqui no preview do material, que também acho que vai facilitar a compreensão. Se vocês olharem aqui, ó, ponto 1, ó, ele estica só um pouquinho aqui também. Se eu for subindo, ponto 3, ele estica mais o reflexo, tá vendo? Se eu for esticando aqui, vamos lá, para ponto 6. E aí ele vai esticando até, até em um que ele fica bem esticado mesmo, tá vendo aqui, ó? E como vocês percebem, o cálculo vai ficando um pouco mais complicado. Isso exige um pouco mais do renderizador, né? Então vamos lá, ponto 4 acho que é o suficiente. Mas o que acontece? Se você observar, tem alguns que estão esticando para baixo, como na porta aqui está esticando para o lado. Como é que eu faço para controlar isso, tá? Você pode vir aqui no Rotation, tá? Ele é medido em graus, né? Então se eu coloco aqui, sei lá, 45 graus, ele vai girar aqui, ó, tá vendo no preview? 45 graus. Se eu colocar 90 graus, você vai ver que ele vai ficar na horizontal, tá vendo? E aqui no meu material, ele estava esticando para cá, agora ele começa a esticar para cima e para baixo aqui, ó. Vamos voltar de novo aqui para 0. Ó, ele está esticando para cá, tá vendo? Quando eu levo ele para 90, ele começa a esticar para cima e para baixo. Aqui, ó, tá vendo? Aqui acho que fica mais visível. Então, basicamente, a anisotropia é isso, tá? Dependendo do material do tipo de metal que você queira simular, você vai precisar desse tipo de efeito. Óbvio que, repetindo, se você estiver trabalhando com materiais muito reflexivos, mais cromados, né? O cromo, um ouro polido, coisa do tipo, não faz sentido usar porque não vai nem aparecer. Mas se você quer simular um metal parecido com esses aqui, esse cara vai te dar um molhinho, um efeito bem interessante para os seus metais. Beleza? Então galera, hoje eu acho que é isso que a gente tinha para conversar. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uns metais um pouco mais requintados. A gente começar a colocar alguns mapas aí no reflexo, no bump, para ter uns efeitos um pouquinho diferentes aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.